Começar a falar do 2 de julho, eu acho que é importante, até para quem não tem uma noção, que pelo menos a gente entenda o que é o 2 de julho e por que se deu essa tão anunciada independência da Bahia ou independência do Brasil na Bahia. Então fique à vontade, Bira, disserte aí, se você quiser, eu até saio daqui, tá tudo Nada. certo. Demoramos, mas chegamos, Chegamos né? lá. Chegamos lá. Mas Que foi bom, tá porque bom. foi naturalmente, né, velho? Naturalmente. Olha, Felipe, eu costumo dizer sempre, e tem pessoas que há controvérsia quando a gente vai dizer assim, não, tem que contextualizar. Sim. Primeiro, o que é que está acontecendo no final do século XVIII para o início do século XIX? Né? Nós temos que pensar que o Brasil ainda está dentro do processo de colônia. Era colônia, né? Então, não, tem que levar para a França, não tem como, né? Sim. Você tem um movimento na Europa que começa ali pela França, que é esse ideal de liberdade, de igualdade. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, derrubada do antigo regime, né? Daquele processo todo que você tinha a França vivenciando, onde a maioria da população, parece até muito a nossa história, só 10% da população da elite, do clero, da nobreza, dominava tudo. Sim, sim. E junta a burguesia e o segundo e terceiro estado, né? O Sancolê, aquele pessoal, e derruba esse antigo regime. E aí você tem o iluminismo, né? Razão, racionalismo, a ciência aflorando, aquela coisa toda. Surgindo os ismos. Exatamente. E essas ideias aí, entra a questão da bandeira da Bahia, né? Sim. Azul, vermelho e branca, que traz o time, né? Do finado, né? Mas assim, na hora de brincar, o Bahia, tô brincando, meus amigos tricolores. Agora os caras são internacionais, comemoram até a vitória do eu tô brincando. Mas vamos lá. Então, tudo está sendo tomado. Então essas ideias chegam aqui. Então você tem, antes do 2 de julho em si, você tem 1798, por aí, 98. Você tem a Conjuração Baiana, né, a Revolução dos Alfaiates, Conspiração dos Búzios, Sedição dos Mulatos, que já é um movimento que está querendo a independência. Mais isoladinhos, né? Da Bahia, mas tem um detalhe. Que é diferentemente da Inconfidência Mineira, queria a independência da Bahia, a independência do Brasil, mas queria a libertação dos escravizados. Sim. Esse é um ponto. Né? Então essa luta de Lucas Dantas, Cipriano Barato, Luiz Antônio e tantos outros, não é uma luta em vão. É uma luta que era ampliada dentro de um princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Né? De igualdade. E sucumbe. Mas ali, a ideia tá ali. A convulsão já começou. Já tem um negocinho aí. Então aí você tem nesse mesmo contexto, você tem a tentativa, né, do Napoleão, que é aquele processo também do século XIX de industrialização, aquela coisa toda, de chegar em Portugal. Né? E o Brasil, sendo colônia de Portugal, quando Dom João VI vai... Foge, né? Foge dessa perseguição, vem pra cá. E aí o que é que ele faz? Todo mundo sabe, mas é importante ressaltar. Abre portas às nações amigas, funda a primeira escola de medicina aqui no Terreiro de Jesus, né? Começa a urbanizar, embelezar o Rio de Janeiro. Então há um movimento muito mais robusto que se tem aqui, né? Então o Brasil vira a união, né? Com Portugal, sim, tudo. Mas as ideias estão lá, as ideias de liberdade. Então as convulsões políticas e sociais estão correndo. E a ideia desse processo de independência, porque as cobranças de impostos, né? A cobrança do quinto, a derrama, aquela coisa toda, o esculacho que a burguesia que sofria, que tinha que pagar a Portugal, e as condições desumanas que os escravizados viviam, todo aquele processo também que os descendentes de indígenas... Esse processo todo histórico... É uma pressão para todo lado. Para todo lado. Mas piorou para essas pessoas que estavam muito mais abaixo lá, na base da pirâmide. Então, quando ocorre, aí é o grande ponto, quando começa em 1821 a pressão, a Revolução do Porto, que é uma revolução liberal que está ocorrendo em Portugal, né? Uma revolução conservadora, que pede a volta, percebendo, né, que as tropas de Napoleão não... pede a volta de Dom João VI, ele deixa Dom Pedro.
Quando ele deixa, Dom Pedro, esse caldeirão, essa efervescência das lutas abolicionistas, porque tem que pontuar, das lutas abolicionistas que já estavam em curso há muito tempo. Porque uma coisa que me incomoda muito é parecer que essa luta, principalmente do povo negro, dos africanos, é uma luta que foi da agora, não, essa luta desde sempre. As insurreições, né, as revoltas sempre existiram. Então, essa ânsia, essa vontade de se tornar independente, ela aflora. Então, quando Dom Pedro fica, aí é o grande estopim. Não é? Então, essa burguesia, principalmente, quem era a burguesia nesse momento? Os senhores de engenho, né? Os profissionais liberais. Né? Então, essas pessoas observam essa oportunidade. E quando ele deixa aqui, né? Ele deixa a junta provisória, aquela coisa toda para auxiliar Dom Pedro, e alguns deputados vão para Portugal, percebem que esse movimento da Revolução do Porto era ultraconservador e que queria a manutenção do Brasil como colônia. Então imagine as ideias todas de liberdade, né, de igualdade, de mudança, de derrubada. Que já estava pipocando. Então, vai pipocar. E você tem alguns estopins, que é a tomada do Forte São Pedro. Isso começa um período que essa luta aqui na Bahia começa em 1821. São 2 anos relativamente do ponto de vista de guerra. 14 meses, né? Mais ou menos basicamente. Isso. Então, 17 meses, desculpe. E aí começam as reações do governo português, aí surge a figura do Madeira de Melo, né? Que vai ser esse grande cão de guarda, essa perspectiva do domínio português. Toma ali na Palma, né? O quartel da Moraria. E quando volta, e aí vai em direção, aí que começa, né? Vai em direção ao convento da Lapa, achando que tinham armas ali dos revoltosos, aquela coisa toda. E em novembro de 1822, né? Começa todo esse processo. Não antes, quando é em fevereiro de 1822... data terrível. Porque começa 22 e termina em 23. Né? Aí você tem o assassinato da abadesa, que da Sor Joana Angélica. Sim. Porque eles queriam invadir achando que tinha arma no claustro, né? Então assassinam. Então é estopim. Mas começa... E não tinha arma lá dentro? Não tinha. As armas tinham, mas não tinha lá no claustro. Isso são coisas que são factóides. A gente não pode dizer, era suspeita. Lógico. Mas você já tinha em Salvador... Não é que no convento tinha armas, mas você já tinha em Salvador um movimento muito forte de reação. Né? Então eles não poderiam invadir aquele convento. Mas, enfim, tenta invadir, ela se coloca... Mas assassinada nesse momento. Né? Só que o que acontece com a população de Salvador? As pessoas que tinham dinheiro fogem e vão para o Recôncavo. Para a Vila de Cachoeira, Vila de São Francisco do Conde, Vila de Santa Amaro, Salbara, que se fala muito em Cachoeira, mas se esquece de falar de São Francisco do Conde, né? Jaguaripe, né? Simões Filho depois, aquela região ali. Então todo mundo aí participa. Então fogem para lá. Então começa um movimento muito forte aqui em Salvador com quem ficou. E quem é que fica? Quem não tinha condição? Eram os escravizados. Negros, né? Por isso que já começa a se perceber um movimento de caráter popular. E aí começa o processo do mata-cabra. O que é o processo do mata-cabra? Depois vai ter o mata-maroto. Mas primeiro o processo do mata-cabra eram os negros que estavam nas ruas, os portugueses saíam matando, assassinando. E que se revoltava com aquele processo. Então, para não perder essa perspectiva da hegemonia, do domínio que se tinha, começa-se, aí entra a figura do Labatu, porque Dom Pedro vai colocar o general para comandar, alguns falam exército pacificador, exército libertador, reunir as milícias, porque não se tinha um exército formado. Português, você fala. Não, estou falando da resistência. Da resistência, Labatu. Tá. Da resistência. E quem é que vai armar essas pessoas? É justamente os senhores de engenho, os donos do meio de produção. Que caíram fora daqui. Exatamente. Então, por isso que você tem um protagonismo lá muito forte, em Cachoeira, nessa região do Recôncavo. Então, o que eu quero dizer é que, dentro desse processo aí, você tem... Quem é que se arma, Felipe?
Eles armam quem? A gente está ainda num processo de escravização. Não tinha acontecido a Lei Áurea. Sim. Então, Eles armam os negros. Os negros que estavam ainda sob custódia dos seus senhores. Então o Labatu, aí entra a importância nisso. O Labatu exige também que vários negros que estavam trabalhando nos engenhos sejam disponibilizados para trabalhar, para lutar. Então as milícias, quem é colocado na ponta de lança quando fala a independência da Bahia, já respondendo, é diferente da independência do Brasil, porque ela é essencialmente de caráter popular. E quem era o povo? Os brancos pobres, os escravizados, que era a maioria, os descendentes de indígenas, os miscigenados, né? Aquelas pessoas que ocupavam os cargos menores. Pronto, era isso que eu ia lhe perguntar. Então existe uma participação indígena também, sertaneja, por aí vai. Mas, em sua maioria, são negros escravizados. Sim. Né? Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto!